Tudo bom, pessoal? Boa noite, porque já são 6 horas e 5 minutinhos. Eu estou um pouquinho atrasado, era para mim ter entrado às 6 horas, como eu prometi, no Facebook. Eu peço que vocês se inscrevam no canal antes de mais nada. As pessoas que já estão habituadas a assistir o nosso canal, mas ainda não recebem notificações. Parece que o YouTube não está avisando, algumas pessoas estão recebendo notificação apenas pelo Twitter. O tema de hoje é bem complexo, eu não vou entrar em detalhes a nível acadêmico, porque eu quero explicar para vocês alguns pontos que estão cegos, ou seja, ponto cego. Sabe quando você olha para o retrovisor e você não consegue enxergar os veículos que estão num ponto onde você não pode enxergar, né? Fica num ponto cego. Quais são os pontos cegos atuais? Bem, vamos falar um pouquinho de história, né? No caso de 64, se não houvessem as polícias militares, ou seja, se a polícia fosse desmilitarizada, jamais teríamos uma contra-revolução. Por que eu digo contra-revolução e não golpe? Lembrando que, em 64, quando o general Mourão tomou a atitude de ir marchando para o Rio de Janeiro, o próprio comandante do Rio de Janeiro queria impedir isso. Ele não estava a favor. Era unânime que esta vontade estava com os praças, mas não com os oficiais. Assim como hoje, né? Os militares, os soldados, os que são da parte de baixo da hierarquia, estão conscientes da necessidade de uma intervenção militar para poder reestruturar o país. Embora eu não acredito que isso seja o momento. Por quê? Nós não temos meios de ação para reestruturar o país. Estamos numa situação diferente de 64. Voltando ao ponto histórico, em 64, o Exército sequer precisou de tomar a TV, as hidrelétricas, os pontos estratégicos de uma nação. Embora alguns dizem que isso também foi um ponto fraco, né? O fato de não terem tomado, por exemplo, as universidades, terem aberto as universidades aos socialistas e deixar a TV abrindo a boca e falar o que quiser. O que não ocorreu, por exemplo, na Turquia. Quem acompanhou o Terça Livre, quando nós falamos da intervenção na Turquia, a primeira coisa que eles foram fazer foram tomar pontos estratégicos. Óbvio que foi uma cilada e o muçulmano lá conseguiu continuar no poder e acabou até destruindo todo o trabalho do exército lá. Já no Brasil não ocorreu isso. Houve essa ameaça do João Goulart, que era presidente. Inclusive tem uma anedota muito interessante, na verdade um fato, né? Muito interessante, que em 64, quando o João Goulart falou: quem estiver contra o nosso projeto, coloque velas na janela, né? E o Brizola viu isso no Rio de Janeiro e viu que a maioria esmagadora estava contra João Goulart. Daí foi que Brizola começou a comprar bens no Uruguai e já estava planejando fuga, indo para o Rio Grande do Sul para depois sair do Brasil. Só para vocês entenderem um pouquinho do quão forte foi o apoio popular às Forças Armadas, a favor da intervenção militar e contra o governo de João Goulart. Voltando à questão da militarização da PM, se a PM não fosse militarizada naquela época, ou mesmo hoje, nós não teríamos nada, sequer o impeachment. Porque quando a polícia ela é militarizada, ela tem como a sua autoridade o governador. Se ela não tem, ela acaba tendo como sua autoridade. Você aumenta a força da União. Eu estou falando aqui em termos bem simples, tá? Se depois eu incorrer em algum equívoco, algum especialista, alguém que entenda mais, eu vou ler com carinho o seu comentário, com muita solicitude, porque eu estou querendo fazer uma linguagem aqui que seja bem clara para as pessoas. Quando você tem uma instância que vá para o governador e não para a União, você impede que ocorra o que acontece, por exemplo, na Venezuela, onde a polícia tem que obedecer diretamente ao presidente, e aí você tem uma verdadeira SS nazista, onde o presidente pode fazer tudo porque ele tem a força bélica. Além das Forças Armadas, ele também tem as forças menores, que podem fazer a atuação e pode ter a coação, né? Pode fazer um exercício coercitivo por meio da força, fazendo com que a população baixe a bola e pare de falar contra esse governante. Nos Estados Unidos, a desmilitarização funciona porque os estados são separados. Cada estado nos Estados Unidos é quase um país. E lá funciona a desmilitarização. Aqui no Brasil, isso nunca daria certo, porque como a nossa federação ela não é
real, ou seja, os estados são quase municípios de um único estado, que é o Brasil, ou seja, eles não têm um pingo de autonomia, o presidente, seja ele quem fosse, teria uma força total sobre todo o país, se no caso não houvessem as polícias militares. Vou dar um caso específico para vocês. Ocorreu em Brasília, quando estava lá eu, Bia Kicis, a Roberta, uma grande amiga minha, e várias outras pessoas acampados em Brasília, inclusive a Dileta, que eu quero mandar um grande abraço para ela, grande guerreira. Quando nós estávamos acampados lá, a gente conseguiu colocar um cara infiltrado dentro do MST, para a gente poder descobrir onde estavam as armas que a gente sabia que eles iam trazer para poder causar briga e conflito no dia do impeachment. Colocamos um cara infiltrado no MST, ele descobriu onde estavam as armas, qual era o ônibus, e a quem a gente recorreu? À Polícia Militar. Porque as Forças Armadas já ficaram com o MST. Poucas pessoas sabem disso. As Forças Armadas ficaram protegendo o MST no período da Dilma, lá em Brasília, porque a Dilma não queria que o MST saísse ali na frente, do outro lado da Arquidiocese de Brasília. Quando a Força Nacional estava lá se protegendo o MST, um oficial da PM, vai passar um caminhão aqui daqui a pouco, tá, pessoal? Infelizmente ainda não tem nenhum sistema, então se o barulho for alto eu vou esperar um pouquinho. E vai ser alto. Essa época da safra da uva é bem complicado. Desculpa aí, galera. Voltando. Fecha, por favor. Obrigado. Quando o comandante foi lá e deu ordem para que não lembro se era tenente ou sargento da Força Nacional, deu ordem para ele. O governador não te deu ordem para estar aqui. Você está obedecendo só ao presidente, então saia daqui imediatamente, porque o pessoal da MST não pode estar aqui de acordo com a reunião que teve com a Secretaria de Segurança. Então, ele ameaçou prender os policiais da Força Nacional. Um PM fez isso. Se não fosse militarizado, ele jamais poderia fazer isso, porque eles seriam uma única polícia. E aí sim seria perigosíssimo, porque qualquer protesto que houvesse em Brasília, nós não teríamos um pingo de ação. Nós não poderíamos, nem se toda a massa fosse em peso para lá, ainda mais com o povo desarmado, a gente não teria não teríamos chance, né? Essa é a verdade. Então, graças à militarização da PM, a gente pôde recorrer à PM como uma instituição separada, que não deve obediência direta ao presidente, a gente conseguiu fazer isso. Só um exemplo para vocês. Por exemplo, se socorresse, se fosse desmilitarizada a PM, por exemplo, em 64, qualquer protesto, qualquer coisa que acontecesse, João Goulart poderia usar a força e acabando, ele destruiria esses focos de protestos aqui e acolá. Mas algo que tem tudo isso a ver com o que está acontecendo com a PM aqui agora. Bem, eu vou explicar para vocês. No período da Dilma, a desmilitarização da PM era um assunto em pauta em todas as universidades, com palestras, seminários, fóruns, etc, etc. A Dilma caiu, eles não estão mais falando disso. Né? Vocês conseguem perceber esse fato? Eles estão calados, quietos, e não estão fazendo fóruns sobre a desmilitarização da PM. Por quê? Não são eles que estão lá em cima. É óbvio que o Temer também é farinha do mesmo saco, mas, salvaguardando as proporções, a gente sabe muito bem que o Temer não é a Dilma. Bem, por que eles não querem mais falar de desmilitarização da PM, mas ainda continuam fazendo isso? Eles estão usando os próprios policiais nessas paralisações, incitando as mulheres. Tem fotos das esposas dos PMs no Espírito Santo e no Rio de Janeiro com encontros com políticos. Eu tenho uma aqui agora, só que eu acabei perdendo, porque meu chat tá frenético. É muita mensagem, muito áudio, muito vídeo, muitas mensagens de vários PMs que estão pedindo minha aula, pelo amor de Deus, alerta o pessoal que isso é um perigo. Nós sabemos, sim, que a PM está abandonada. Sabemos que a PM não está sendo valorizada. Os governadores estão colocando dinheiro nos bolsos, colocando dinheiro no bolso dos políticos, protegendo a sua classe, inflando os seus cofres com o nosso dinheiro público, mas não estão valorizando a PM. A esquerda, que gosta de usar o joguinho ali de jogar a classe uma contra a outra, o que ela está fazendo? Ela está colocando os policiais que não são oficiais
contra os oficiais. Por quê? O oficial ele ganha um carguinho legal, ele está com dinheiro bom, ele tem um contato muito mais próximo com o governador, seja ele qual for. Dependendo do governador, ele vai ter cada vez mais cargos e mais cargos, mais cargos. Pode chegar a ser comandante e vai chegar lá no topo. Enquanto isso, o praça, aquele cara que está lá realmente morrendo pelo povo, batalhando e se ferrando por nós, ele não tem nenhum contato com o governador, ele não tem nenhum conchave com o governador e ele é desprezado, ele é jogado literalmente por uma missão suicida, como é a de cuidar das cidades grandes no Brasil. Eles estão criando esse conflito de classes entre os oficiais e os praças para poder voltar ao assunto da desmilitarização da PM. Isso é grave, porque se a PM for desmilitarizada, é óbvio que a esquerda não pode fazer muita coisa com o Temer, mas em 2018 eles podem dar mais um golpe pelas urnas, ou seja, lá do jeito que eles quiserem, e o Bolsonaro não ganhar, nem Dória, nem Ronaldo Caiado, e aí sim eles vão voltar com tudo. E falta apenas um pouco mais de um ano para que isso aconteça. Se isso acontecer, aí sim a gente está literalmente ferrado. Isso não pode acontecer. Se você é PM, por todas as teorias que você já ouviu falar sobre desmilitarização, esquece essa merda. Você precisa estudar, sentar e entender. Por que eles querem desmilitarizar a PM? É óbvio que um dos fundamentos seria que a PM estaria mais diretamente ligada ao presidente e menos ao governador, ou seja, inflar cada vez mais o poder da União, centralizante. Mas o pior de todos, e é aqui o ponto principal desse vídeo, o pior ponto da desmilitarização da PM é a reformulação da PM, incluindo a formação dos PMs, incluindo a mentalidade, fazendo lavagem cerebral nos PMs e colocando leis e regras que vão ser contra a ação de uma verdadeira PM e fazendo ela virar uma SS. Alan, de onde você tirou isso? Bem, eu tenho aqui um nomezinho que eu escolhi aqui para vocês. Renato Sérgio de Lima. Eu vou repetir para que você mesmo pesquise. Renato Sérgio de Lima. Quando você for procurar pesquisar o nome desse cara, você vai ver lá, ele tem graduação em Ciências Sociais, ele tem mestrado e doutorado em Sociologia na Universidade de São Paulo, na USP. Ele tem pós-doutorado na Unicamp, mas o quê? Tem não sei o que lá na FGV e tal. Quem é esse carinha? Que é um socialista desgraçado. Tudo que você for ler de artigo desse cara é baseado em Adorno, que é a escola de Frankfurt, ou seja, depois a gente vai falar um pouco sobre a escola de Frankfurt, mas isso aqui é o socialismo mais desgraçado que possa existir. Tá? E quando a gente for falar da escola de Frankfurt, lembre-se, você tem uma mentalidade socialista sem saber. Tá? Porque com a escola de Frankfurt é que eles vão trazer essas porcarias todas de marxismo cultural. Mas voltamos lá ao nomezinho do nosso amigo. Esse Renato, ele é nada mais, nada menos do que uma das cabeças, se eu não me engano ele é o vice-presidente agora, mas ele chegou a ser o presidente, do que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é nada mais, nada menos do que quase uma ONG. É uma organização, uma instituição privada, que não tem nada de pública e que dita todas as regras para os governos, a ponto dos governos terem que dar satisfação para esse fórum. Tá? Então, essa coisa de direitos humanos, como a polícia deve agir, qual é o papel da polícia, o que faz o policial, o que o policial não faz, como deve ser a mente de um policial, tudo isso é debatido no Fórum Brasileiro, de Segurança Pública, FBSP. Só para que vocês tenham uma noção, eu abri lá o sitezinho e eu falei assim, quer ver que eu vou encontrar os patrocinadores dessa merda e as pessoas vão entender rapidinho no Terça Livre? Vocês vão olhar lá. Patrocínio, Itaú. O mesmo banco que falou que não era para ter impeachment, porque eles estavam muito bem, obrigado, graças a Dilma. E aí quando você vai no apoio, tá lá, Open Society Foundations. Você tem noção do que é Open Society Foundation? Foi criada pelo George Soros. Deu para entender agora? Essa merda que está ditando regras para os governadores, para poder reestruturar a PM, para poder reestruturar a noção de segurança pública em todo o Brasil, tem o dedinho desse desgraçado do George Soros. Esse socialista desgraçado que estava por trás da Hillary Clinton. Tem um policial nos Estados Unidos, que ele é brasileiro, eu esqueci o nome dele aqui agora. Ele até tem a cabeça... Ele não é um cara canalha, mas ele é burro que só ele. Coitadinho, mas é muito burro. Eu já tentei conversar com ele no Twitter, já tentei esclarecê-lo, mas não adianta. Ele apoiou a Hillary,
era contra o Trump e está incitando os policiais no Brasil a que a desmilitarização seria um benefício. Bem, agora vocês sabem por que ele pensa assim. Open Society Foundation. Eles estão fazendo a mesma merda lá nos Estados Unidos. Colocou o Trump. Ah, beleza, agora a gente pode dormir sossegado. Não! Os americanos estão entendendo isso. Enquanto não destruir todos os tentáculos do George Soros, os Estados Unidos podem colocar o Trump, pode botar o Bolsonaro aqui no Brasil, vocês podem colocar quem vocês quiserem. Se a gente não desestruturar o poder intelectual das universidades, se a gente não destruir a mídia, nada é feito, gente. Nada. E esse é o papel do nosso canal aqui no Terça Livre. Quando as pessoas falam assim, pô, por favor, vocês do Terça Livre, façam alguma coisa, é urgente, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. Estamos fazendo. O que nos falta é patrocínio. Enquanto essa fundação filha da puta tem dinheiro, vá lá olhar o site deles, vá olhar o evento deles, o Terça Livre não tem dinheiro para comprar uma câmera decente, nós estamos nos matando para poder ter uma internet decente para fazer transmissão ao vivo para vocês, para subir vídeo de qualidade, porque eu ainda não tenho internet para subir um vídeo de 40 GB, 30 GB, como eram as aulas, por exemplo, lá no Terça Livre curso com a qualidade boa, tá? Isso que nos falta patrocínio, porque nós queremos ser uma emissora forte, mesmo na internet, igual a InfoWars nos Estados Unidos. Mas nos falta patrocínio, paciência. Vamos tocando a bola adiante e quem quer nos apoiar, que nos apoie. Mas esse é o nosso trabalho, porque nós entendemos muito bem qual é a estratégia da esquerda. A esquerda que fica cozinhando a gente durante anos com uma paciência diabólica, incrível. Eles têm uma paciência que é incrível. Eles não têm pressa, eles sabem muito bem que se tirou o presidente eles podem se reestruturar, não tem ninguém desesperado, eles têm grana, eles têm paciência, eles estudam, eles sentam o rabo na cadeira, enquanto o pessoal da direita fica aí querendo malhar Judas, dizer que fulano é Fabiano, fulano é inimigo, fulano é infiltrado, e que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, quando na verdade é uma pessoa mal esclarecida, é uma pessoa que às vezes pensa que um político X é melhor que um político Y, e aí, em vez de tentar criar coalizão, que não é união, coalizão é quando você une forças que têm pontos específicos distintos, mas que têm pontos genéricos que podem se unir, como no caso do católicos e protestantes. Não é debate teológico, é um debate sobre o país, vamos nos unir, que é o caso aqui do Terça Livre. Eu sou católico, eu tenho uma jornalista que é protestante, que é a Fernanda Salles, um dos melhores analistas políticos que o mundo tem hoje, atual, é protestante, Jeffrey Nyquist, né, que faz o Update Brasil. Nós temos a Diana West, que é judia, e nós não misturamos as coisas, porque nós temos pontos de coalizão e nós sabemos muito bem o que é bom para o país. Nós não estamos tratando de teologia, estamos tratando de o que é melhor para os nossos países e o que nós precisamos fazer contra o comunismo. Esse é o papel do nosso canal. Esclarecer você o que está por trás, com informações e formação, mostrando quais são as correntes filosóficas que querem manipular a tua cabeça e fazer com que você pense da maneira marxista. Porque eles são pacientes. Vocês precisam entender isso, gente. Enquanto não entenderem que o comunismo ele é muito paciente, você não vai entender por que eles querem reformular toda a segurança pública, por que eles querem fazer toda uma maneira de pensar dos PMs, das secretarias. Todas essas secretarias são tomadas por socialistas. As secretarias de seguranças públicas dos governos dos estados são todas elas comunistas. Todas. A secretária de segurança pública lá do DF, na época, ela era uma canalha, uma desgraçada, amiga íntima do pessoal da CUT, da UNE, do MST, eu não lembro agora o nome dela, mas uma canalha de marca maior. Dava dó de ver a Bia tentando fazer as coisas ali para poder deixar um espaço para a gente na época do impeachment, porque se dependesse dessa canalha, se a gente não fosse nas reuniões, como muitas pessoas queriam, não vai não, chuta o balde, não sei o quê, ela ia mandar nos PMs para que eles descessem a porrada na gente, né? Ou deixasse o caos ser instaurado, ou seja, o MST vir com um pedaço de pau e armas mesmo, né, que chegaram a encontrar armas, foice, e descer a porrada na gente lá no impeachment. Então, eu acho que as informações que eu tinha que dar para vocês eram essas. O conflito, a luta de classe que está sendo criada agora com a paralisação das PMs é jogar o praça contra o oficial para gerar esse caos e rebater e debater novamente essa questão da desmilitarização da PM, que é furada de cima a baixo. Nós iremos falar sobre a desmilitarização, mas eu quero trazer um especialista sério, com autoridade, para que vocês entendam ponto por ponto do quão negativo é a desmilitarização da PM aqui no Brasil, que é totalmente diferente dos Estados Unidos. Mas eu quero que vocês entendam isso. Está acontecendo uma luta de classe dentro das forças auxiliares, que são as forças
da Polícia Militar. Eles estão querendo quebrar essa noção de hierarquia. É óbvio que há um ponto positivo nisso, né? O positivismo está saindo um pouco da cabeça dos militares, mas a hierarquia militar é uma vocação. Não se pode atentar contra uma autoridade porque quer ou porque o salário está baixo ou coisa do tipo. Amigos policiais, brasileiros que apoiam a luta da PM, nós não estamos aqui contra vocês. Pelo contrário, nós só queremos esclarecê-los como bem fazer isso. E tenham por certo que não é uma luta de classe, não é colocar os PMs praça contra os oficiais, porque assim sobra para o lado mais fraco. Vocês irão presos, vocês irão sofrer bastante, e não adianta que a mídia vai acabar defendendo essa classe política desgraçada. E se eles conseguirem fingir um apoio a vocês, vai ser para debater novamente a desmilitarização da PM. E aí, meus caros, aí vocês estão ferrados. Porque aí vocês vão virar uma SS nazista. Que basta que um governo comunista novamente tome o poder e a gente não vai poder fazer um pingo de protesto. Lembrando de protesto aqui, eu quero deixar claro que o Terça Livre está apoiando essa nova onda de protesto que vai acontecer no Brasil em prol do fim do Estatuto de Desarmamento. A Joyce Hasselman fez uma enquete hoje no Twitter, ela tem postado coisas para apoiar o fim do desarmamento, o Nando Moura também, o Bené Barbosa, que já é um gigante no assunto e tem nos esclarecido muito, inclusive com o seu livro. Meus livros estão todos bagunçados, não nem adianta tentar procurar o livro do Bené aqui agora, mas eu queria mostrar para vocês que mentiram para mim sobre o desarmamento, junto com o Flávio Quintela, que também é um grande amigo nosso. Então a gente precisa dar força a esse movimento. Uma pauta que nós precisamos bater agora é criar pequenos eventos, nem que seja 10, 15 pessoas em cada cidade, falando pelo fim do desarmamento. Fim imediato. E não adianta colocar qualquer outra pauta, nem nada de Foro de São Paulo, intervenção, ou isso, aquilo, aquilo. Não, coloquem apenas isso. Vamos trabalhar por etapas. Sabemos ser pacientes como a esquerda. Fim do desarmamento precisa ser a nossa pauta agora. Agora, pauta única, não falar mais nada, nenhum outro assunto. Depois a gente debate os outros assuntos. A gente precisa derrubar esse Golias primeiro. Derrubamos o Estatuto de Desarmamento, depois a gente continua falando sobre qualquer outro assunto. Eu vou abrir aqui rapidinho para as perguntas do pessoal do chat e aí a gente encerra a nossa transmissão. Vamos lá, vamos às perguntas aí. Peço que vocês enviem suas perguntas aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá, até agora o pessoal só está dando boa noite e tal. Tem O pessoal ainda está debatendo aqui sobre a PM. Se ninguém tiver pergunta, eu vou terminar a transmissão ao vivo, tá, pessoal? Vamos lá. Primeira pergunta aqui. Alan, fala dos tanques que foram deslocados para o Paraná. Eu ainda não tive informações sobre isso, Eric. Se você puder me mandar, tercalibre@gmail.com, tá bom? O Eric comentou aqui também, oficial da PM em São Paulo come na mão do governador, são traidores. Todos eles são, meu caro, não adianta. Eles chegaram até lá porque eles fizeram amizade com os governadores, tá? Nem todos os oficiais, tá? Não pense que eu estou generalizando, mas na maioria dos casos, sim. Por que nos Estados Unidos não são militares e é um país conservador? O Alisson pergunta. Bem, Alisson, sua pergunta é muito pertinente. Cada estado nos Estados Unidos funciona como se fosse um micropaís. E aí, a desmilitarização da PM lá funciona porque o poder ainda continua na mão do governador, né, e não vai para a mão do presidente. Basicamente isso. Eu tô usando palavras e termos bem simples para que vocês possam entender. Mas nos Estados Unidos funciona a desmilitarização da PM, primeiro porque o país foi constituído dessa maneira e cada estado funciona assim. Aqui no Brasil, desmilitarizou, a polícia vai toda para a mão da União. E aí a gente está ferrado. Não pensem de maneira ideológica, gente. Pensem sempre de maneira dialética. Nós temos dois casos, Brasil e Estados Unidos. Não é porque lá a desmilitarização é boa, aqui também vai ser. As circunstâncias são outras, a nossa Constituição é outra. Constituição, que eu digo, não a Constituição lá da Constituição Federativa. Estou dizendo a maneira como o país foi constituído, ela é distinta. E isso não funcionaria. Pode acontecer que um dia a desmilitarização funcione no Brasil? Pode. Mudando, sei lá, a forma de governo, sendo monarquia, não sei, blá, blá, blá. Pode ser que aconteça. No momento atual, é furada absoluta. Tá bom? Fim do desarmamento já, pois tem muitos oficiais que não permitem nem seus subordinados com armas
nem nas Forças Armadas. O Leonardo Silva, ele botou uma pergunta aqui, mas é tipo uma afirmação, não sei. Sim, é por causa dessa formação que eles recebem. Pergunta para qualquer policial, eles têm aula de sociologia e filosofia. E sabe quem dá a formação desses policiais? Todos os esquerdistas. Toda essa galera do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E aí você vai entender melhor por que mesmo alguns militares têm a cabeça marxista sem saber, coitado. Porque ele recebeu formação desses idiotas. Alguém perguntou aqui, Alan, o que você acha da Força Nacional? Ela precisa acabar urgente. A Força Nacional é uma SS. E o pior de tudo, a Força Nacional, ela tem um atrativo que chega a ser desumano. Ela tem um salário melhor. Então o PM está lá no Rio de Janeiro, ele está, às vezes, num estado do Nordeste, onde o saláriozinho dele, coitado, é bem baixo. Ele, vou para a Força Nacional, lá vou ganhar mais dinheiro. Então isso ainda é uma sacanagem maior ainda, que é feita com os policiais. A Força Nacional, ela é uma SS, ela é inconstitucional, ela é uma imitação da polícia bolivariana do Chaves, que agora está na mão do Maduro, e a Força Nacional não tem meu respeito nenhum, zero. Não pode, entendeu? Existir. Aquilo lá é um absurdo. Alan, é possível que todos os PMs em greve sejam demitidos? O Super Sam pergunta aqui. Cara, é um tipo de pergunta que eu não sei responder. Mas eu acredito que não. Eles não vão poder demitir todos. É quase impossível isso. Mas acabar pegando ponto... Eles acredito que eles possam demitir alguns ali que eles sabem que são pontos chaves dessa articulação. E aí é um problema, né? Dá dó. Vamos lá. Haroldo Tibério. Alan, fala porque a PM não vai para cima dos juízes e manda empreender os governantes que não cumpriram as leis para os policiais viverem com dignidade, pois o equipamento sem viatura, sem renda, não dá. É verdade isso, mas eu entendo até o policial que não vai para cima dos juízes, que não vai para cima de quem realmente eles precisam bater de frente, porque a estrutura jurídica do Brasil ela é toda socialista, seja ela trabalhista, seja uma estrutura jurídica fiscal. Gente, o marxismo no Brasil ele é quase ele é onipotente e onipresente, ele está em tudo, por causa dessa tomada das universidades. Então, é difícil falar com um jurista que não pense da maneira marxista ou que não pense de maneira positivista, como Augusto Kant, por isso que eu não gosto da nossa bandeira, aquela frase da nossa bandeira, ordem e progresso, porque aquilo lá é de Augusto Comte, uma seita que chegou até a igreja no Rio de Janeiro, depois foi demolida, acho que não sei se está de pé ainda, mas uma seita francesa que só teve sucesso no Brasil. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, procura aí depois Augusto Comte, positivismo, vocês vão entender de onde veio essa bosta dessa frase. Embora eu ame a minha bandeira, e a minha bandeira está bem dobradinha ali, também é verde e amarelo, também é verde, azul e amarelo, e é a bandeira do Brasil, mas não essa da República, que foi criada por positivistas. E a formação marxista, ela assim, sabe, ela destruiu a mentalidade no Brasil e é complicado. Se coloca no lugar de um PM, vou lá prender esse juiz desgraçado que tá soltando essas trombadinhas aqui e fudendo com a minha vida, colocando a minha vida em risco. Complicado, cara, não dá, entendeu? Não é bem assim, tá? Sérgio Lopes, governo de São Paulo tem acordo com presidiários? PM em São Paulo não participa da discussão? Sérgio, eu não sei de que caso específico você está tratando, mas, de novo, essas questões elas vão lá para aquele Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e é bem complicado. Deixa eu ver aqui, tem poucas perguntas, mais afirmação. E agora pipocou de perguntas aqui. Vamos lá. Pergunta, Alan, quais as chances de porte de arma ser liberado? A Mariana Delfino pergunta. Olha, Mariana, as chances são as mesmas de não ser aprovado. Para ser aprovado ou não, né, de cair ou não, é a mesma. É 100% para cada lado. O que depende de nós. Nós podemos fazer que esse movimento cresça. O que nós temos, com certeza, conhecimento é de que a população é massivamente a favor do fim do Estatuto de Desarmamento. É óbvio que ainda existem algumas pessoas que repetem clichês que elas ouviram desses fóruns brasileiros aí de segurança pública, desse pessoal do Viva Rio, que é tudo socialista, tudo marxista. E aí fica aquele clichêzinho, sabe, Mariana? Mas se liberar arma para todo mundo, isso aqui vai virar um Velho Oeste. Mentira, primeiro que não é assim. Segundo que não vira Velho Oeste. Né? Se tem uma coisa que um homem sabe respeitar, um outro homem armado. Então, por mais que você tenha arma, se você quiser arrumar confusão com outro cara, você vai pensar duas vezes, porque ele também tem arma. Então,
Basta ver como era o Brasil antes do FHC. Porque o FHC e Lula que deram um arranque, pisaram no acelerador para desarmar o povo brasileiro, né, inventando desculpinhas, né? Tem que ter necessidade, tem que ter psicológico, não sei o que lá. Ficam inventando um monte de desculpinha, porque na verdade eles querem desarmar a população, porque eles sabem que uma população armada tira um governador e um prefeito da noite pro dia. Né? Então eles sabem muito bem que isso ocorre. Então o que nós sabemos é que, de fato, a população é massivamente a favor do fim do Estatuto de Desarmamento. Lucas Cavalcante pergunta: Alan, por que não chama o Sargento Fogo para um hangout? Mandei um Twitter para ele ontem. Ele tá para me responder. Mandei uma mensagem do WhatsApp também. E aí, se der, agora a gente está de volta, galera. Agora ninguém segura. É hangout todo dia, toda hora, a hora que der. É porque hoje realmente eu queria ter feito hangout antes. Ontem também eu queria ter feito, mas não deu. Aí o Ítalo gravou um videozinho, colocou no ar. Mas podem ficar tranquilo que agora vai ser uma entrevista atrás da outra. A gente vai trazer o pessoal. E o Terça Livre, ele quer ser esse canal de comunicação e a voz dos conservadores, né? E dos patriotas, né? Mr. Military pergunta: Alan, o Brasil ainda tem jeito? Tanta corrupção, crimes, violências, etc. Olha, Mr. Military, né, o perfil aqui, eu tenho certeza absoluta que o Brasil tem chance. Porque o nosso povo é um povo muito trabalhador. Outro dia eu acordei bem cedinho, então 5h30 da manhã, estava eu fumando meu cigarrinho aqui na minha varanda, e eu vi uma senhorinha indo trabalhar às 5h30 da manhã, uma outra que já tinha saído antes dela. E aqui é uma região de agricultura, né? Onde eu moro aqui, a menos de 100 metros aqui já tem parreiral e aí já começa a ter roça. Você vê gente trabalhando de manhã cedo e essa é a maioria do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo que trabalha, que acorda cedo, que luta, que mesmo com vários impostos, roubos e falta de segurança, é um povo que luta. Eu me seguro para não me emocionar na fala do povo brasileiro, porque é o meu povo. É o povo que eu cresci do lado, é um povo maravilhoso. Acontece que a minoria, quando ela tem meios de ação, e é isso que a gente quer conscientizá-los, quando a gente fala, gente, calma, não é para ser feitas as coisas em cima, sabe, da noite para o dia. Meios de ação é tudo. Imagine se o cidadão de bem tem meios de ação, como no caso o fim do desarmamento. Você vai começar a derrubar os filhos da puta que estão invadindo a tua terra, parando de estuprar nossas filhas, parando de roubar aquela senhorinha. Pô, em Bento, gente, uma cidade aqui do lado onde eu estava morando, agora eu não moro mais em Bento. Em Bento Gonçalves, uma cidade de 100 mil habitantes. Uma senhora foi assaltada e levaram todo o saláriozinho dela, era doméstica, era de 700 ou 800 reais no máximo, todo o dinheirinho dela. Eu peguei o carro, fui levá-la à creche para poder pegar a sua filhinha, levei ela na polícia, acalmei um pouquinho, fui puto atrás do desgraçado que a roubou, porque era um pivertão que ela falou. Na rua, assim, ó, sabe, à luz do meio-dia. Se tu derruba um cara, os outros vão ficar com medo, entendeu? Mas eles vão se armar também. Se arma, a gente vai se armar também, entendeu? Então, esses mitos que existem sobre o desarmamento, todos eles caem quando você começa a mostrar fatos, né? Fatos. Todos os estados nos Estados Unidos que são contra o direito de defesa do cidadão americano, eles estão tudo na merda. Crime aumentando. E todos aqueles que o cidadão pode se armar à vontade, né? Dá um exemplo engraçado para vocês. Quando eu morei no Kansas, eles lá ficavam putos. Eles falavam que era o cúmulo do comunismo, que no Kansas o governador tinha falado que um fuzil R-15 automático não podia ter. O resto podia ter. O automático não. Eles falaram, não, isso aí é comunismo. Por que o exército pode ter R-15 automático e a gente não? Só liberando a gente semi-automático. E eles lutaram e conseguiram derrubar. Agora eles podem ter fuzil R-15 automático. Mas para vocês terem uma ideia, e lá é tranquilão, né? Pega índice de criminalidade lá no Kansas. Outra coisa de índice de criminalidade que me veio à mente aqui agora. Quem cria todas essas estatísticas de cidade mais violenta do mundo, país mais violento, que não sei o que lá, é ONU e esse Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esses esquerdistas. Até esses dados são todos manipulados por esses desgraçados. Só para lembrar aqui, tá? Então, lembrando aí mais uma vez ao Mr. Military, o Brasil tem chance sim, meu cara. A gente só precisa lutar para dar meios de ação ao cidadão de bem. O que tem de gente que fala, por exemplo, da volta do exército para poder dar um jeito no povo, na rua, ou que gente que fala que o cidadão de bem tem que estar armado, e que esses corruptos tinham que aprender, e que essa bandidade tinha que tomar corretivo, não está num gibi, sabe? A mídia vive num universo, o povo brasileiro vive num outro, né? O Dom Bertrand chega a chamar isso de o Brasil real, né? Que ele fala que fica... que ele só precisa ser despertado. Dom Bertrand fala muito disso, né? Então, isso é de fato, o Brasil real,
ele fica ali pairando, né? Enquanto a mídia fica aqui falando como um alto-falante, sabe? Façam isso, façam aquilo. E esse Brasil real, ele fica ali, pô, mas tá estranho, porque o Brasil que eu vivo não tá nessa realidade do alto-falante aqui da mídia. E aí, esse Brasil real, ele precisa se levantar e falar assim, chega de mídia, entendeu? E chega de doutrinadores, na verdade, não, de pessoas que se fazem censura, né? Porque já ultrapassou o período de doutrinação nas universidades e nas escolas. Agora é a censura, né? Eles fazem censura, não doutrinação. Eles impedem que o discurso contrário seja dito. Então, a hora que a gente começar a fazer esse trabalho lento, como a esquerda faz, paciente, como a esquerda faz, de limpar e de higienizar todos os pontos estratégicos de reformulação da nossa sociedade, aí sim a gente não vai manipular o brasileiro. A gente só vai dizer assim, ó, sabe aquilo que você ama? Sabe aquilo que você quer? Você agora pode. Faça isso. É só isso que a gente precisa fazer. Então divulgue esse vídeo para as pessoas. Eu duvido que as pessoas vão discordar. Elas vão falar assim, não, é isso mesmo, esse garoto tá certo, esse professor de filosofia tá certo. Eu sou a favor disso, sou a favor daquilo, e o que eu preciso fazer para poder levar isso adiante? É só isso que ele precisa. Entendeu? Então, quanto mais pontos de militância forte pelo Brasil espalhado por cada cidadezinha que a gente criar, a gente vai conseguir. Tá bom? Bem, o pessoal tá pedindo aqui, como eu faço para falar contigo em off e tal, não sei o quê. Mande um e-mail para o tercalivre@gmail.com. Sejam diretos, tá? Sejam bem diretos, porque eu não tenho como ficar lendo textão, galera. É sério. Ficar ali, ó, Alan, não sei o quê, papapá, e escreva um texto bem direto, sim, bem prático, para que a gente possa conversar e trocar experiência, que vocês também possam me ensinar, né, quem tiver aí mais informações. Tá bom, pessoal? A gente vai terminando por aqui. Quero agradecer a audiência de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Fique com Deus e até a próxima.